991580135. O agito da sua manhã. Na cidade, um giro de notícias no seu rádio. Mix Café. Mix Café, com Azambuja Júnior e Augusto Ferreira. São 9h24, 9h24, vem aí a entrevista do dia aqui no Mix Café, na Estúdio Livre FM 98,5. Augusto. Nós vamos falar sobre o Seminário Espírita de Rio Grande, que vai acontecer nos dias 11 e 12 de setembro. Nós estamos recebendo aqui o professor José Ricardo Lima Dias, que é o presidente da Sociedade Espírita Kardecista, diretor da área doutrinária da União Espírita de Rio Grande. Bom dia, bem-vindo ao Mix Café. Bom dia, Augusto, ouvintes do Mix Café. É um prazer estarmos aqui novamente. E aí, estamos na 8ª edição? Na 8ª edição, né? Mas numa situação inusitada, né? A 8ª edição, por coincidência, caiu exatamente neste ano pandêmico e estamos tendo que nos ajustar as circunstâncias do momento aí, propondo essa 8ª edição de forma também virtual e não presencial, como sempre ocorreu, né, nos anos anteriores. Isso aí acaba diminuindo o público, né? Porque eu me lembro que as que foram realizadas no Partage, por exemplo, não tinha um público muito grande. A última edição, que foi realizada lá no Shopping Partage, nós tivemos mais de 2.000 pessoas. E só que, por outro lado, né, em tempos de virtualidade, como tudo é conectado hoje, a nossa projeção que talvez alcance um público até maior. Nós já estamos... aquele esquema, né? Um evento que isso, de repente fica a família toda e a família toda. Nós estamos em parceria com algumas plataformas, né, a nível nacional, enfim, que serão reproduzidas. Então a nossa expectativa é que alcance, né, que como hoje é na virtual, ela se propaga aí pelo mundo, né? Então provavelmente na última edição, inclusive, nós chegamos a fazer uma transmissão online também, e tivemos pessoas inclusive dos Estados Unidos, da Espanha, participando, né? Então, só que dessa vez, em função de ser essencialmente virtual, nós esperamos que tenhamos um público considerável, né? Nós estamos propondo assim a inscrições, que as pessoas fazem inscrições por uma questão de formalidade, né? Para a gente poder ter uma ideia de público participante deste evento. As inscrições vão até quando? As inscrições, elas estão abertas até no dia do evento, ainda é possível fazer as inscrições. Tá? E qual é o link, pessoal? As inscrições, elas podem ser realizadas no seguinte endereço: www.seminarioespirituerg.org.br, e procurar a página, né, da União Espírita, né? Nós temos um site, né, também, que é só colocar lá Seminário Espírita Rio Grande, que já vai encaminhar diretamente, coloca no Google ou no Facebook, na página no Facebook da União Espírita do Rio Grande. Em todas elas vai remeter para o site da página da inscrição. Bom, e tem algum valor? Não tem valor nenhum. Como sempre, no movimento espírita, a gente tenta fazer um trabalho né, sem que a questão financeira, embora a gente viva num mundo capitalista, né, a gente tenta e precisa, né, tem custo, tudo, mas a gente tenta não cobrar. Nas edições anteriores, que eram físicas, sim, a gente tem um custo alto, né, a gente cobrava, às vezes, simbolicamente, só para poder, uma parte, na verdade, de manutenção das despesas, né. Bom, e os palestrantes, quem é? O pessoal está nos escutando aí que quer... Então, esse 8º Seminário Espírita da cidade do Rio Grande, que, aliás, é interessante, né, isso já está enraizado como parte do calendário cultural do movimento espírita em nossa cidade. E esse seminário, hoje, é um dos mais importantes do nosso estado, né? Ele está ao lado do congresso, que o congresso da Federação Espírita do Rio Grande do Sul será realizado o 11º em outubro, né? Ele
Ele está ali taco a taco com esse congresso em termos de qualidade, né? Então, o tema central que nós estamos propondo esse ano é o Cristo Consolador, né? Um tema interessante, porque nunca nós precisamos tanto de consolo, né? E eu acho que o cristianismo tem muito a nos oferecer, né? A busca, essa conexão com o divino, né? Com o Cristo, é um momento oportuno de a gente rever os nossos valores e entender até por que desses momentos tão complicados que nós vivemos na atualidade. E os nossos palestrantes nós teremos no dia 11, tá? A abertura às 20 horas, que é no sábado, abertura com o tema central, o Cristo Consolador, com Carlos Campetti, que é coordenador da área de estudos da Federação Espírita Brasileira. É um jornalista ligado à área do estudo. Depois, no domingo, então, é os seminários, né? Nós teremos 40 minutos de palestra, né? Da apresentação do tema pelo painelista, e na sequência nós teremos, então, a oportunidade de fazermos perguntas dirigidas aos palestrantes. Então, pela manhã, no dia 12, domingo, às 9 horas, inicia com Marcel Mariano, que já é bastante conhecido das últimas edições, sua presença em nossas edições aqui do seminário, é de Salvador, é um companheiro que trabalha na Mansão do Caminho com Divaldo Franco, e ele vai abordar o tema A Vida em Sociedade e as Leis Morais. E às 10h30, no dia 12, nós teremos a presença de Maíse Braga, que trabalha também numa instituição espírita de Brasília, lá do Distrito Federal, que vai trabalhar o tema Sofrimentos e Crises Salutares. E à tarde, às 15 horas, nós teremos a presença de Hélio Ribeiro, que também tem sido uma presença marcante nas últimas edições dos nossos seminários, que vai abordar o tema Tempo de Renovação, a Fé no Futuro. E encerrando às 16h30, Saulo César Silva, que também hoje é trabalhador da Federação Espírita Brasileira, é responsável por uma coleção de livros, organizador de uma coleção de livros, de estudos com base no Emmanuel, nas obras de Emmanuel, e ele vai abordar o tema da semeadura à colheita, a fertilização do amor nos corações. Acho que são temas bem atuais, exato. E que acaba aí o pessoal tendo muita coisa para interagir, porque hoje em dia as palestras online, há muita interação das pessoas, e nós estamos vivendo um momento muito complicado. Exato, Eu tenho conversado aí com vários segmentos aí de religiões aqui na cidade do Rio Grande, e esse é um momento, com a pandemia aí, é um momento de reflexão e também de ajuda. Muita gente precisa de ajuda, né? Como é que o movimento espírita está vendo essa situação? Nós temos sentido isso, dessa necessidade, né, das pessoas terem um conforto, uma palavra de consolo. Né? Esse confinamento também está provocando aí uma situação difícil em termos comportamentais para as pessoas, né? Muitas estão em situação de depressão, né? Isoladas, às vezes sozinhas, não tendo com quem conversar. Então, as instituições ligadas ao movimento federativo, elas todas estão cumprindo as normas da legislação, os decretos, né? Com relação ao distanciamento social, mas quase todas elas têm atividades virtuais. Né? Hoje, uma instituição que eu estou vinculado, que eu trabalho, nós estamos, por exemplo, com atendimento online fraterno, as pessoas poderem um momento de conversa, diálogo, e a procura tem sido muito grande, muito grande. Então, as pessoas estão realmente passando aí por dificuldades, aflições, querendo compreender esse momento, tentando buscar uma solução, né, uma saída, porque nesses momentos que para nós são de provações para a sociedade, né, momentos em que a gente revera as nossas ações, que nós modificamos hábitos, né, momentos em que a gente muitas vezes procura refletir do porquê que as coisas estão acontecendo, que foge ao nosso controle. Não, o ser humano, em função dessa vivência extremamente materialista, acabou se fechando em si mesmo de uma forma egóica,
sem cuidar do lado íntimo, né, do coração, do sentimento. E eu acho que até levado por uma certa dose de exagero do materialismo, as pessoas perderam um pouco desse vínculo com o divino, de compreender a dinâmica da vida. Né? Nós não estamos aqui à deriva, né? Nossa nave planetária não é uma morada, uma casa que está à deriva. Né? Nós estamos imersos num contexto do universo em que há leis, né, que regem esse universo. Basta a gente observar que as sociedades, em qualquer sociedade, na medida em que foi se organizando, se complexificando, elas foram criando leis. Né? Nós necessitamos de normas de conduta na sociedade. E o universo é a mesma coisa, existem leis. E é essas leis que hoje o Espiritismo vem nos orientar e nos mostrar de como elas funcionam, como a gente pode observar, como a gente pode cuidar do coração, como a gente pode viver bem em paz, sem maiores atropelos, mesmo que tenhamos que passar por algumas provações, algumas dores, algumas dificuldades, mas sem perder jamais a esperança no futuro. A grande mensagem do Espiritismo é exatamente esta, a fé no futuro. Né? Por que quando a gente fala o futuro? A partir de um contínuos, né? De que a vida ela não se esgota em si próprio com a morte biológica. Né? Ela é um contínuo, a vida, somos espíritos imortais. Então, quando a gente compreende isso, mesmo no momento de tantas perdas, né, dos nossos afetos, nós encontramos consolo nessa perspectiva de que a vida continua, que a separação é momentânea, né, que o Deus que nos foi apresentado, esse Deus teológico pelas religiões tradicionais, ele está perdendo sentido como um ser que está nos punindo, nos castigando. Deus é amor, é bondade, e a esse amor, a essa compreensão do sentido da vida que nós estamos sendo convidados neste momento de provações, em função dessa pandemia, a revermos as nossas posições, a modificarmos velhos hábitos, velhos atavismos. E uma coisa também que nós aprendemos muito com a pandemia, né, Zé, é no sentido de sermos solidários. Né? Eu me lembro que a Sociedade Espírita Kardecista, justamente com várias entidades espíritas, também está participando do Pacto da Vida também. Exatamente. Eu acho que é por aí. Eu sempre digo assim, esse dia eu estava entrevistando o bispo aqui, entrevistado muitos dirigentes espíritas, porque esse é o momento, né? Nós não pensávamos só nós, pensávamos um pouquinho no outro. De repente o outro está tendo mais dificuldades que a gente própria. Né? Se a gente analisar a história da humanidade, nós vamos perceber que essas temporalidades históricas marcantes da sociedade terrena, elas sempre foram... tivemos momentos difíceis de flagelos humanos, que são momentos exatamente de provas, de modificações, e quase todas elas, a história registra lá nos anais da história, que são momentos de grandes transformações, inclusive de ordem material, tecnológica, né, que promove avanço, porque as crises que nós vivemos na vida, sejam elas crises políticas, econômicas, sociais, e que se refletem na crise do ser humano, a crise existencial, elas são antessalas das nossas transformações. Então, os grandes eventos históricos da humanidade, eles foram marcados por flagelos, por grandes eventos que provocaram a transformação do ser humano, a desacomodar as pessoas, né, do seu engessamento, para poder perceber que a vida é muito mais do que ela está percebendo, do que ela está enxergando. E eu acho que a gente está vivendo esse momento, a pandemia, como tivemos assim, já quantos momentos pandêmicos em termos de flagelos violentos, né? Nós tivemos a peste negra na Idade Média, nós tivemos aí na virada do século XX, né, a gripe espanhola, né? Estamos vivendo agora esse momento, e que nesse período, né, e é o que a espiritualidade nos afirma, inclusive através dessa vasta rede de obras, de uma rede literária que está à nossa disposição, obras psicografadas, mediúnicas, e a espiritualidade tem nos informado que é um momento muito especial da chamada transição planetária, que está fazendo as pessoas reverem as posições, de vencerem esse materialismo, né, que a vida não se resume ao consumo, né, ao aqui e agora.
Então nós estamos aqui de passagem, né? Nós somos viajores do tempo e do espaço. Estamos aqui de passagem e nesse processo nós temos que rever as nossas ações, né? O ser humano ele constrói ele constrói necessidades, né? E as nossas necessidades ultimamente têm sido centradas na questão do materialismo, do ter, da posse, do poder, da ganância. Esquecemos do principal, que é o espiritual. Espiritual. E aí a pandemia tem nos ensinado isso, a fazermos o caminho de volta. Está nos ensinando a fazer o caminho de volta. A solidariedade, a amorosidade, o acolhimento. Augusto, uma questão interessante. O ser humano está aprendendo a duras penas que eu não posso ser feliz sozinho. Enquanto eu me fechar, olhando somente para o meu umbigo, sem me preocupar com o vizinho, com o semelhante, com o irmão que está ali dormindo debaixo da marquise, que está recolhendo o seu alimento na lata do lixo, eu não posso ser feliz. Não, nós temos que fazer uma revisão da forma como a gente age na sociedade. Veja que hoje nós temos uma divisão muito grande, né, entre classes sociais, entre a riqueza e a pobreza, entre a periferia, a favela e o asfalto. Nós vamos criando nomes, conceitos para definir posições das pessoas e nesse processo a segregação, a separatismo. Então não é esse o sentido da vida, né? Então a gente está sendo convidado a revermos os nossos caminhos, que a solidariedade é fundamental. A grande chave da felicidade do ser humano, aliás, o Cristo já nos passou a receita há mais de 2000 anos, que é a caridade. E a caridade é um grande guarda-chuva, que não só é o ato de dar material da roupa, do alimento. Caridade é muito mais. É um sorriso, uma mão amiga, é um olhar, é uma prece, uma palavra, né? É um carinho que a gente dá. Quantas vezes a gente dá um troco, uma moeda para uma pessoa que está na rua pedindo, né? Mendigando ali, a gente passa e não olha nos olhos, não verifica quem é a pessoa, não conversa, não vai ver qual é a história de vida que está por trás. Muitas vezes aquele companheiro tem uma história de vida que levou ele à rua, de sofrimento, de rejeição, exatamente da sociedade não ter dado a oportunidade para ele, né? Então, nós não podemos ser felizes sozinhos, né? Olhando somente para o nosso umbigo. A nossa medida de felicidade é a medida de felicidade dos outros. E a medida de sofrimento também é a mesma, é a medida de sofrimento. As dores coletivas, as dores que a humanidade passa, elas são decorrentes das nossas escolhas, do que a gente vai, do sentido que a gente está dando para a vida. E os flagelos vêm com essa proposta de mexer com o nosso status quo. Bom, lembrando, dia 11 e 12, então... 11 e 12, nosso 8º Seminário Espírita da cidade do Rio Grande. Convidamos a todos a fazerem as inscrições, né? É só procurar lá na página, nas redes sociais, União Espírita do Rio Grande, que será direcionado para o site do seminário. Fazer isso. Quero agradecer a tua presença, José, e dizer que nós estamos sempre à disposição aí do União Espírita do Rio Grande. Obrigado, Augusto, obrigado ao Estúdio Livre. Até uma nova oportunidade. Um abraço. Zambuja. Muito bem, vocês poderão rever na página e também no canal do YouTube essa entrevista de hoje. Vamos a um breve intervalo e já voltamos. Agito da sua manhã. Na cidade, um giro de notícias no seu rádio. Mix Café. Mix Café com a Zambuja Júnior e Augusto Ferreira. Restaurante SD. Prato feito com salada e suco. Temos a La Minuta. Pedidos e marmitex até às 11 horas. Entrega gratuita no perímetro central. Restaurante SD. Rua Minas Gerais, 417. Aberto de segunda a sábado. WhatsApp para pedidos 981 10 48 89 e 981 12 93.